Boa tarde, gente. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né, de gestão ambiental. Hoje nós vamos falar sobre o assunto práticas responsáveis no varejo, tá certo? Então discutiremos os seguintes pontos: os desafios socioambientais na gestão de pessoas do varejo, a gestão do varejo voltada para a sustentabilidade, modelo de engajamento e políticas socioambientais para supermercados, tá certo? Esses são os principais pontos, né, ou assuntos que nós vamos discutir dentro dessas práticas responsáveis no varejo. Dando continuidade, né, às considerações gerais, onde a gente fala: o varejo inclui organizações que atuam na venda de produtos e ou serviços para atender necessidades do consumidor final. Então, o que é o mercado varejista? Ou o mercado dos intermediários comerciais? Envolve atacado e varejo, tá certo? São os intermediários comerciais que levam o produto até o consumidor final. Ele também, esse mercado, esses grupos, de varejistas, atacadistas, distribuidores, eles também têm que ter sua parcela de contribuição dentro desse contexto da sustentabilidade ou do papel socioambiental responsável, tá certo? Então, eles atendem às necessidades, no que tange a produtos e serviços. Essas organizações de varejo também devem se preocupar com esse aspecto, tá certo? Então, na realização das suas atividades básicas, interagem entre si e com outras empresas dos demais setores da economia, tá certo? Então, ela pode buscar as indústrias que vão fornecer os produtos e eles, por sua vez, vão entregar aos distribuidores, os distribuidores aos atacados, o atacado ao varejo, tá certo? Então, tem toda essa cadeia e durante todo esse processo é preciso ter um comportamento ético, um comportamento socioambiental responsável, tá certo? Então, esses demais organizações, essas demais organizações, como eu disse, atacadistas, varejistas, tá certo? Distribuidores em geral, tem que ter essa responsabilidade também, tá certo? Então, a inter-relação pela necessidade de exercer atividades socioeconômicas e ganhar competitividade dentro desse mercado pode envolver compromissos e práticas socialmente responsáveis. Nós já vimos que essas práticas socialmente responsáveis traz para a empresa uma imagem institucional positiva, quando elas são feitas adequadamente, então elas são também vistas como um ponto positivo nessa criação de imagem institucional, imagem positiva, claro. Então, essas práticas responsáveis devem nortear, apontando para a sustentabilidade, educando a comunidade, educando colaboradores, a abandonar a cultura do desperdício comum nas empresas e consumidores, enraizados na fartura e nos hábitos tradicionais. Então, em função de não faltar produtos, não faltar hortifruti granjeiros nos supermercados, então isso aí leva o consumidor digamos assim, a se relacionar com esse processo de uma forma não muito, digamos assim, viável, E aí muita coisa sobe, é jogada fora, muita coisa apodrece, é jogada fora. Então, isso aí a gente tem que evitar, porque tanto pode prejudicar o meio ambiente nessa questão dessa transferência desse lixo, como pode mais tarde criar um desastre ecológico, junto a toda essa, digamos assim, essa população do globo
que está buscando cada vez mais utilizar-se, né, de meios sustentáveis, para que a gente possa ter, por exemplo, preocupação com a questão da água, com a questão da energia renovável, com a questão dos produtos, das embalagens, não é, desses produtos, já que é autosserviço, né? Os supermercados eles têm que ter esses produtos já embalados, pré-embalados, para atender, não é, essa facilidade desse autosserviço. Tá certo? Desde que foi inventado esse autosserviço, que cresceu no nosso meio aqui no Brasil, esses grandes redes de supermercados, elas têm partido da seguinte perspectiva, né? Que tem facilitado, né, a facilidade das pessoas irem aos supermercados e ali encontrarem tudo, não é? E comprarem já dentro daquilo que ela quer. Ela quer 1 quilo de feijão, ela já traz, né, dentro do pacotinho 1 quilo de feijão. Ela quer 1 quilo de arroz, ela já traz, não é? Ela quer 400 gramas de manteiga, já está lá o 200, o potinho com aquela quantidade de manteiga. Mas o que se preocupa são essas embalagens. Por exemplo, do pacotinho de arroz, tá a embalagem plástica, não é? Daquele, não é, que vai depois demorar a se deteriorar nessa natureza. Não é? Se ele vai, por exemplo, o potinho de margarina, o potinho de manteiga, né, que também são plásticos. E aí também outro lixo, tá certo? E assim vão muitas outras coisas e até embalagens que você nem precisaria ter, né, desses produtos, né? Toda a vida se participou de feira e feira nunca teve essas embalagens, por exemplo, pimentão na caixinha de isonô, né? Coberto, né, com plástico também que envolve, quantidade por exemplo, vai comprar vagem, aí vem aquela quantidade no pratinho também de isonô, né? Aquilo tudo são lixos que ficam posteriormente e que o varejo tem que resolver essa situação, porque eles também são são responsáveis por esse lixo, tá certo? E aí, dando continuidade, não é? A gente tem o comércio e os serviços e as relações dos stakeholders, tá certo? Os stakeholders nós já falamos anteriormente, é aquele público, não é? Que às vezes não é o público que você vende diretamente, os clientes, não é, em si somente, mas eles também, é isso que eu quero dizer, mas está envolvido acionistas, funcionários, o próprio meio ambiente, né, os clientes que eu já falei, a comunidade que ele está inserida, os fornecedores. Então, tudo isso faz esse público e é junto desse público que eu tenho que criar essa imagem positiva. Às vezes não é só o meu cliente que eu tenho que criar essa imagem, mas diante de todos aqueles que podem influenciar nessa imagem positiva. Então, o varejo, por estar próximo aos consumidores, deve reavaliar sua gestão, não é? Expressando mudanças contextuais da sociedade, podendo ser questionadas, não é? Processadas ou mesmo cobradas por seus atos. Então, hoje, a sociedade ela tem um papel nesse tratamento desse sócio responsável. Não é? Então, ela hoje já cobra, os consumidores já cobram. A gente viu na gestão de marketing, né, quanto isso aí tem, não é, contribuído para uma imagem institucional positiva e, consequentemente, isso repercute nos produtos, tá certo? Sendo mais aceito ou menos aceito, por exemplo, ter o selo verde é um diferencial em alguns países do mundo, não é? Que só aceitam hoje os produtos de selo verde, principalmente na Europa, né? Então, eles são altamente esclarecidos em relação a esses aspectos. Necessitam, então, portanto, entender as necessidades dos clientes, né? Necessitam, portanto, entender as necessidades do cliente, tá certo? São a expectativa e a satisfação.
desse cliente. Alterar o processo, tarefas e atributos para agregar valor ao cliente. E repensar recursos, tanto recursos materiais, como recursos humanos, quanto recursos físicos, tá certo? Há necessidade de pensar sobre isso, né? Repensar esses recursos, tá certo? Então, os clientes mais conscientes tornam-se mais intolerantes ao comportamento antiético das corporações e à má qualidade. Eles não aceitam determinado tipo de comportamento antiéticos, né? Os clientes, como hoje, eles estão mais conscientes, né? Como a gente está dizendo aí, então eles tornam-se mais intolerantes a determinados tipos de comportamento não éticos ou o aspecto da má qualidade também, tá certo? Então, eles estão buscando uma qualidade X, né, que satisfaça essa sua expectativa e satisfação, e além disso, está buscando também um comportamento ético por parte dessas organizações. No caso aqui que a gente está estudando, o varejo, tá certo? Então, o conceito hoje de qualidade percebida pelo consumidor não só incorpora eficiência, rapidez, assistência, comunicação, cortesia, localização, conforto, segurança e outros dentro desses aspectos. E principalmente, né, de que destaca hoje o conceito de responsabilidade socioambiental por parte dessas organizações, dessas empresas, né? Então, eu quero o quê? Eu quero uma eficiência, eu quero chegar, digamos, no supermercado e encontrar tudo a postos, né, para que eu faça minhas compras de forma eficiente, né? Chegar no caixa, não passar muito tempo, tanto é que hoje eles estão adotando aqueles caixas já, né, no antigo Walmart, né, que hoje é o Bom Preço, de novo, voltou a ser Bom Preço, não sei se ainda está pertencendo ao grupo Walmart, que é um dos maiores grupos do mundo em questão de varejo, é o Walmart, é o maior grupo do mundo, não é? A questão dessa rapidez que a gente viu, não é, da gente fazer as coisas, pregar tudo, é o autosserviço, chegar no caixa, não é, pagar, ou então, quando são menos produtos, você pode se dirigir ao caixa que você mesmo passa, né, a mercadoria, e ali você paga com o cartão de débito ou crédito, né? A assistência, tem uma pessoa que está sempre orientando, assistindo, lhe mostrando que às vezes você tem dúvidas, não é? Buscando o produto, ou indicando onde está aquele produto quando você não conhece bem o supermercado, né? Essa comunicação, está sempre comunicando, mostrando, dizendo onde se encontra, né? Mas ao mesmo tempo as promoções, né? Sempre oferecendo cortesias, a localização de fácil, né? De fácil localização, né? Tem um certo conforto, ou seja, temperatura ambiente, né, adequada, tá certo? Música, às vezes, não é, para também o consumidor se sentir mais ambiente higienizado, tá certo? Segurança, né, onde não ocorra assaltos, coisas desse tipo, por exemplo, e outros, né? E principalmente o conceito hoje socioambiental, que também é outro parâmetro decisivo dentro desse contexto, tá certo? É o papel das empresas varejistas educar os consumidores, todos comprometidos com a nova sociedade. Então, é também papel, né, dessas empresas varejistas educar esse consumidor, não é, no que tange, não é, a não fazer ele não é, utilizar tanto de embalagens, tá certo? Por exemplo, o Atacadão, não é, que é ligado ao grupo Carrefour, ele hoje não fornece
digamos, aquelas sacolinhas como fornece o Big Bom Preço aqui, né, em Recife. Eu estou me referindo à realidade nossa, ou aí de vocês, a realidade do Arcomix, né, do Nordestão, que vai oferecer, ele botar lá as sacolinhas, né, de plástico. Então hoje ele tirou essa facilidade, não para dificultar a vida do consumidor, mas evitar mais lixo junto, não é, ao meio ambiente. Então ela apenas vende algumas sacolas que aí as pessoas procuram utilizar menos, não é, para gastar menos com sacola. Ou então utilizar as próprias caixas, né? Quando eu vou lá, às vezes eu utilizo as próprias caixas que eles estão de papelão, né? Que eles estão descartando. Eu pego para botar os meus produtos, né? Que eu vou comprar. E aí, né, as empresas de varejo precisam preocupar-se com o descarte das embalagens, com volumes e tipo de lixo gerado, armazenagem de produtos pós-consumo, não é? Então, o que é que eu vou fazer com esses produtos de plástico? Teve um tempo que eles estavam, o Carrefour estava associado a um trabalho junto à Neoenergia, não é? Enquanto mais você levava produtos separados, você já levava separadinho, por exemplo, papelão, papel, sacos com plásticos, né? Todas essas embalagens que você usa plástico, toda em outra, eles davam desconto, né, na conta. Era muito pequeno, não é? Por enquanto aí não incentivava tanto, mas eles faziam, tinha um posto de troca, e aí vinha o desconto na sua próxima conta de energia, tá certo? Isso é uma relação que ela está tendo com outra empresa, né? E que está gerando justamente menor lixo, tá certo? Reciclando, tornando de volta aquele produto, em vez de ser jogado no lixo normal e não ter destino certo, tá certo? Reciclar, recondicionar e revender estão diretamente relacionados à indústria fornecedora desses materiais, não é? Então, a indústria que fabrica deve também ter um trabalho, né? Isso é a questão de todo o ciclo que a gente vê, não é? Então, não é só dever do distribuidor, do varejo, mas a própria empresa que fabrica, né, ter também esse papel, como é o caso da Coca-Cola, com aquelas, né, embalagens que você troca, né, da Coca-Cola, que já vem com a tampinha diferenciada amarelinha, e que aqueles são retornáveis, aquelas embalagens da Coca-Cola, né, de acondicionamento. Minimizar impacto gerado, por exemplo, utilização de embalagens recicláveis, como eu falei agora, incentivo à prática coletiva, tá certo? Aliás, a prática da coleta seletiva, utilização de fontes de energia renováveis, né? Minimização do desperdício de água e energia elétrica, né? Aqui mesmo perto da minha casa, no Bodinonô, eles utilizam, né? Eles utilizam as placas de energia, né? É um serviço que eles estão prestando, não é um serviço mas é um varejo ali, porque está vendendo questão de comidas, né? Comidas, é um bar e restaurante. E aí eles procuram, né, utilizar, né, essa energia renovável, tá certo? Eles estão buscando utilizar, essa energia renovável, tá certo? Então, o número maior de pessoas tem se engajado em movimentos de consumidores e interage com as iniciativas governamentais que não apenas alertam para os seus direitos, mas também para as obrigações das organizações, tá certo? Então, essa relação que hoje, entre outras empresas, não é, que vem buscando também um comportamento socioambiental responsável. Então, a pesquisa realizada no ano passado pela Market Analysis, em parceria com o Instituto Acatu,
em 1.275 adultos residentes em 11 cidades brasileiras. Revela que 33% dos consumidores adotam atitudes conscientes na hora de compras, tá vendo? 37% aceitam pagar mais por materiais não nocivos ao meio ambiente. Veja como as pessoas já estão esclarecidas quanto a essa realidade. Sendo que este grupo, 8 em cada 10 entrevistados, tá certo? Cada 10 entrevistados aceitariam um sobrepreço em torno de 25% a 35% pela mercadoria com selo ambiental. Está no livro de Tiago, 2007. Isso aí é importante, tá certo? Um exemplo que eu queria aproveitar e dar um exemplo nesse sentido, é a corporação McDonald's, que trocou em 1990 as antigas embalagens de isopor em formato de concha, tá certo? Fabricados com o uso do clorofluorocarbonos, né? CFC, prejudiciais à camada de ozônio e não recicláveis, pelas embalagens de papelão. Ela deixou essa embalagem, que tinha dificuldade por não ser reciclável, e aproveitou, não é? E passou a utilizar as embalagens de papelão. Então, tal atitude reduziu o volume de lixo gerado pela empresa em 90%, minimizou críticas e protestos no território norte-americano, né, de onde ela vem. Internamente, né, necessitou de altos investimentos para a capacitação de novos fornecedores, tá certo? Então, isso é uma atitude, não é, sócio-responsável de uma empresa de varejo, não é? Agora, tem umas que, apesar de utilizar, como eu disse, a questão da energia renovável, aí mesmo o bode do No, né, que é uma coisa que eu fico olhando daqui e vendo, que eles usam as placas sobre o telhado para captar energia solar, mas é mais no sentido, eu vejo assim, de custo, porque se você pede, não é, uma comida, é tanta embalagem que vem que vocês não acreditam. Uma sacola, a sacola ainda bem é de papel, né? Uma sacola de papel, não é plástica mais a sacola, mas existem outras embalagenzinhas menores, que é justamente essa embalagem que eu falei aí, né? Uma embalagem tipo isopor, que eles utilizam para cada elemento diferenciado dentro daquele prato que você pediu. E é uma quantidade muito grande. Isso depois você descarta, né? E que prejuíza a natureza. Então, o turismo e hotelaria, que também são serviços, tem buscado práticas ambientais responsáveis também no turismo e na hotelaria, tá certo? Eles têm ido na busca de reuso da água, não é? Diminuição na questão da poluição dos esgotos, não é? O consumo mais freado, né? E energia alternativa, consumo e energia alternativa, seletividade do lixo de resíduos sólidos, não é? E orgânicos, preocupação com paisagismo e ornamentação, né? Poluição sonora e do ar em menor aspecto, preocupação com saúde pública e outros aspectos ainda, tá certo? Então, isso é que a parte turismo e hotelaria tem se preocupado também. Então, o comércio e serviços responsáveis são aqueles que tomam decisões gerenciais, avaliando os impactos, não é? Avaliando os impactos, digamos assim, os impactos, meu Deus, avaliando os impactos, só um momentinho, gente, é aqui que eu estou logo ajeitando, avaliando os impactos e consequências sociais e ambientais, né? Tanto sociais como ambientais, né? Esses impactos vão causar menos consequências sociais
e menos consequências ambientais. É isso que eu quero dizer. Além de manter um relacionamento ético e respeitoso, não apenas com alguns, mas com todos os parceiros. Lembra que eu disse que é toda uma cadeia, uma empresa socialmente responsável, ela não pode ser socialmente responsável no que tange, por exemplo, no que tange só a sua parte. Não. Se a finalização, eu levo o produto ao consumidor final, né? No caso dos varejistas, eles levam o produto ao consumidor final, são os intermediários comerciais. Então, o que é que acontece? Ele não primou anteriormente, não é? Por todo esse pensamento, junto a toda essa cadeia que ele pertence. Então, ele não pode dizer que é socioambiental responsável se durante todo esse percurso, né, até chegar a esses produtos, eles não refletem isso em outros momentos, tá certo? Então, essas empresas, né, devem educar o cliente para o consumo consciente. Então, no momento que ele diz, olha, não vou dar sacolinha de plástico não, ou você pega as caixas aí e coloca seus produtos, ou você pode comprar algumas sacolas aqui, mas não é aquela quantidade imensa de sacolas de plástico. Isso ele já está educando de uma certa forma o cliente. Não é que ele é pirangueiro, não quer dar sacola. Ele quer trazer essa imagem institucional, quer preservar, não é, esse meio ambiente, não é? Mesmo que ele não tenha interesse direto nisso, né? Mas ele está querendo criar uma imagem positiva junto à sociedade, tá certo? Então, essas empresas devem educar o cliente para o consumo consciente, não é? Ou seja, vai se servir de um lanche, aí vem copo de plástico, vem canudo de plástico, vem uma série de coisas, não é? Que depois aquilo vai ser descartado no lixo e jogado posteriormente na natureza, não é? Então, isso não é educar o cliente para o consumo consciente, não é. Com parcerias com fornecedores, né, no alcance de práticas e políticas socialmente responsáveis para elos diversos da cadeia de valor, tá certo? Então, deve haver essa preocupação por parte, tá certo, dessas organizações de varejo, não é? Preocupada com essas políticas socialmente responsáveis. Eles também, por sua vez, têm que ter essa preocupação, tá certo? A gente viu que há preocupação em termos geral, nós falamos da questão da produção, nós falamos da questão do marketing e agora estamos falando da questão do varejo, tá certo? Poderia haver preocupação como parte do trabalho sócio-responsável, oferecer para pequenos fornecedores, né, da comunidade, tá certo? Da comunidade local, ou selecionar produtos, tá certo? Produtos feitos por empresas socialmente responsáveis, tá certo? Poderia haver preocupação com isso aí, né? De oferecer à comunidade esses produtos socialmente responsáveis, tá certo? Então, ela vai incentivar isso aí, tá certo? Que esses pequenos fornecedores da comunidade local, né, ela englobar esses produtos, né, também ajudando essas pessoas a diminuir, não é, essas divergências, né? Não tentar concorrer com esses pequenos fornecedores, mas tentar também ajudá-los, puxando todos para cima. Outro ponto importante é evitar a discriminação na contratação de pessoas portadoras de deficiência. Eu não sei se vocês observam, mas hoje tem muito, né? Pessoas portadoras de deficiência nesses supermercados. A gente vê. Outra coisa é dar valor à mão de obra feminina, né? Melhorias,
né, melhorias. E, além disso, também utilizar a mão de obra de trabalhadores mais velhos, não fazer essa discriminação com as pessoas mais velhas, não é? Isso é a questão do sócio, né? Dentro dessas empresas de varejo. Eu vejo muito hoje pessoas mais velhas trabalhando, vejo grande contingente de mulheres, não é? Apesar de ter os homens também, não é? E a questão também das portadoras de deficiência, às vezes tem problema de audição, tá certo? Mas eles colocam, né, algum outro defeito, mas eles estão colocando, porque inclusive tem a lei, né? A gente já viu isso aí, eu já falei para vocês anteriormente sobre isso também. Isso é o social. Quanto mais próximo o consumidor está do funcionário, mais exposta se encontra a relação da empresa com o colaborador para possíveis críticas. No caso mesmo do varejo, né? Isso que a gente está querendo falar aqui. Essa proximidade com esse consumidor torna-se maior, porque ele está ali juntinho, do dia a dia ali do varejo, comprando, relacionando-se com aqueles colaboradores todos, e aí ele fica mais suscetível a críticas, né, se a empresa não age adequadamente. E, ao mesmo tempo, não é, cria um elo maior, não é, entre esse consumidor e essa empresa, porque ela está se relacionando ali no dia a dia, dentro do próprio supermercado. Às vezes é até bom para que ela possa até se modificar e se adequando, não é, às exigências, ou seja, às necessidades, à satisfação daqueles clientes, né? Se faz necessário que os gestores de varejo estejam preocupados com um clima organizacional, tá certo? Segurança no trabalho, igualdade de oportunidades, não é? Política salarial, tá certo? Então não é dar um, não dar outro, ter uma política social adequada, ter incentivos saudáveis, não é, para esses colaboradores, que é o que diz respeito ao aspecto, não é, social também. Então, socioambiental, né, gestão socioambiental no comércio de serviços, tá certo? Na questão do comércio de serviços. E aí, né, no comércio de serviços, a gente vê aqui, analisar ciclo de vida dos produtos, tá certo? Ciclo de vida dos produtos, ou seja, origem, embalagem, né? Experimento com animais, tá certo? Tudo isso tem que ser analisado, tem que ser visto. Como é que eu diria assim? Selos ambientais para os produtos comercializados, uso de embalagem retornável ou reciclável, seria quanto a analisar o ciclo de vida dos produtos, origem, embalagem, etc. Rotulagem dos produtos, serviço de orientação ao consumidor, garantias, prazo de validade, produto verde, vai estar nessa rotulagem, tá certo? Crescimento da demanda de alimentos orgânicos, não é importante, ou seja, rotulagem orgânica, desenvolvimento de pequenos produtores, tá certo? Incentivar isso aí. Isso é uma gestão socioambiental responsável no comércio e nos serviços. Impacto das mudanças contextuais nos hábitos de compra, tá certo? Ou seja, educação para o consumo consciente, assistência técnica, informações socioambientais sobre produtos, incentivos à coleta seletiva de lixo e reciclagem, né? Tem que haver diretamente com esse impacto das mudanças contextuais nos hábitos de compra, né? Desenvolvimento de um comércio justo e relações comerciais éticas, ou seja, produtos certificados pelo Fair Trade, eu já falei também isso para vocês. Contratos com produtores que privilegiam aspectos socioambientais, tá certo? Isso é o comércio justo, as relações comerciais éticas, tá certo? O impacto de criação de grandes lojas na periferia das cidades e acesso zona rural,
tá certo? A zona rural, acesso à zona rural, deixa eu botar aqui para não esquecer. Engoli aqui uma letra. Adiante. Então, mais na zona rural, né? Nós vimos agora gerar empregos para moradores da comunidade, contratar menor aprendiz, tá certo? Isso tudo é o aspecto social, não é? Mais veículos de entrega em razão de pedidos online, não é? Ou seja, atender o cliente de forma online, uso do biocombustíveis, controle de compensação da poluição causada por veículos próprios e de terceiros, parcerias com distribuição terceirizadas. E até hoje mesmo, né, a gente está vendo que essa parte online é viável, né? Porque hoje tem acontecido aí essa questão do coronavírus, nós estamos dentro de casa e às vezes precisamos até de um serviço desse, né, online. Isso agrada ao consumidor. Pode mandar a notinha e eles do supermercado ou de frutas, né, e verduras, e eles mandam na sua casa, entregam na sua casa. Né? Então, publicidade responsável, né? Publicidade responsável, campanhas educativas para mudança de hábito de consumo. Então, eles têm que trabalhar isso. Humanização no atendimento, tá certo? Humanização no atendimento, trabalho em equipe, empowerment, responsabilidade, treinamento, desenvolvimento de pessoas, né? Privilegiando discussões sobre comportamento ético, por exemplo, tá certo? Segurança e confiabilidade dos serviços, né? Segurança e confiabilidade, informações confidenciais, garantia de entrega, transparência sobre o nível de serviço, central de atendimento ao cliente, né? Quantas vezes a gente pede, né, serviço pela internet e fica desconfiada, né? De como isso vai, se isso realmente é confiável, se os produtos são entregues a tempo, né, na casa do indivíduo. Redes de relacionamento, tá certo? Integração entre stakeholders, ou seja, assistência com back marketing, parcerias, alianças em projetos de interesses comuns, desenvolvimento de relacionamentos considerando critérios socioambientais, tá certo? Então seria isso aí, a integração entre stakeholders, né? Integração entre redes de relacionamento e integração entre os stakeholders, tá certo? Então seria isso aí. Na gestão socioambiental no comércio e serviços. Então, um modelo de engajamento para supermercados. Né? Então, hoje a gente sabe que os supermercados têm um destaque em função do seu faturamento. A Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, ela tem levantado pesquisas, né? Aqui eu tenho desde 2006, né? Mas nós podemos, eu vou depois procurar esses dados na questão de 2020 agora, né? Mas dá para a gente já ter uma ideia. Os supermercados tiveram uma participação de 5,3%. Isso é significativo no Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, né? Então, para você ver que o faturamento dos supermercados, eles são significativos. Então, para cada público que se relaciona, deve-se avaliar os componentes negativos, antiéticos ou ilegais existentes no supermercado, tá certo? Então, vê isso aí. Então, o que é que cada componente, né, que a gente tem, quais são os que são negativos, quais são os que são antiéticos, quais são os que estão ilegais nesse supermercado, que eu posso diminuir esses aspectos, torná-los menos negativos, menos antiéticos, menos ilegais ou não mais ilegais, tá certo? Então eu tenho que ver. Então as questões podem envolver público interno, não é? O público interno, que tem que haver com o absenteísmo, acidentes de trabalho,
não é, nos colaboradores, queixas trabalhistas, corrupção ou má conduta, demissões, média salarial em relação aos concorrentes, equiparação salarial, né? E assim vai. Isso tudo que diz respeito ao público interno, aos colaboradores, por exemplo. O cliente, o que é que a gente pode ver? Reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, se tem muita reclamação, né? Na questão desses órgãos de defesa do consumidor, denúncia de concorrência desleal, boicote, peça publicitária, objeto de críticas, dificuldade na mobilidade de pessoas com deficiência nas lojas, né? Isso não é legal. Uso de argumentos não verdadeiros para o convencimento, né? A compra e outras, né? Isso é o que diz respeito ao cliente. Eu tenho que também ver tudo isso para esse cliente tornar-se satisfeito, né? Eu tenho um posicionamento ético, tá certo? Fornecedor, atraso de pagamentos, não conformidade social ou ambiental, pressão para inserir fornecedores comunitários locais, proximidade de fornecedores, né? A questão dos hortifruti granjeiros da loja, uso de trabalho infantil, violações trabalhistas. Então, vê se a gente tem tudo isso aí, né, em relação ao fornecedor, tá certo? Então, tem que ver isso, a comunidade, se a gente aproveita a própria mão de obra, né, dessa comunidade, a relação, né, dessa empresa com a comunidade, né? Pressão para realizar trabalho comunitário ou criação de projeto social próprio, né, para inserir essa comunidade nesse contexto. Reclamações de manifestações, pedidos de doação de recursos e produtos em espécie, entre outros, né, que eles podem participar de forma a ajudar essas comunidades locais que eles estão inseridas, né? Eles estão inseridos ali próximo, tá certo? Governo, tá certo? Governo e órgãos reguladores, menção negativa por contribuir para a campanha política, oferecimento de propina, não fazer isso, né, que a gente quer dizer, multas ou sanções por sonegação e falsificação de documento público, operação sem alvará ou permissão, desrespeito ao horário de silêncio, vendas de cigarro, bebidas a menores, entre outras coisas que tem a ver com os órgãos reguladores. Os órgãos reguladores estão regulando tudo isso aí e o supermercado está lá fazendo tudo que é errado. Não é por aí. Isso não é um varejo, não é preocupado com esse socioambiental. Então, para que eu possa me preocupar com esse socioambiental, eu preciso ter toda, não é, essa preocupação, não é, com o aspecto ético, tá certo? E com o aspecto socioambiental, tá certo? No caso último aí que eu dei exemplo. Então é importante tudo isso, não é, dentro dessa realidade, tá certo? Então, mais um item, não é, que eu tenho que me preocupar dentro desse aspecto socioambiental responsável. No caso aqui, nós estamos estudando dessa vez o varejo, tá certo? E tem mais algumas coisas que eu gostaria de colocar, mas na próxima a gente termina isso aí, com alguns pontos principais aí também, mais alguns pontos, para a gente terminar essa parte, para seguir para a parte que são as leis, o legal dentro do aspecto socioambiental responsável. Então, muito obrigada, e até a próxima.